Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor. Ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias desta renda. A definição que o dicionário Aurélio dá acerca de primícias é: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. A definição bíblica não é diferente. Por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinos explícitos e figuras implícitas, a palavra nos mostra a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. O Senhor não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Com a lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disto. A importância da lei das primícias não estava no que seria feito com a oferta, mas o princípio dela não ser utilizada em benefício próprio. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação desta posição divina. E ainda hoje, ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações. Mas devemos manter o Senhor em seu devido lugar. A palavra está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua o lugar que pertence só a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Estes são exemplos que nos inspiram a seguir as mesmas pegadas dos que agiram do modo correto. Mas também há exemplos negativos de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em suas vidas e tornaram-se um exemplo a não ser seguido. Além destas figuras e exemplos, temos também o ensino explícito de Jesus, que não deixa dúvidas sobre a importância do assunto, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro neste versículo é próton e significa primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, influência, honra, chefe principal. Quando damos ao Senhor o primeiro lugar, não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior que testifica que, de fato, fomos criados justamente para isto.
Sem Ele em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Observe o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Diz assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. A sombra é diferente do objeto real que a projeta. Assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características similares às dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança. As observâncias materiais eram figuras das práticas espirituais. Foi com esta mentalidade de se aplicar às sombras e figuras, e não tentando retroceder a uma prática material da lei mosaica, que o apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento, como vemos descrito na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 16, que diz: e se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Os israelitas receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, do ventre de seus animais e também dos frutos da terra. Na hora da colheita, o primeiro feixe pertencia a Deus e deveria ser apresentado pelo sacerdote perante o Senhor numa oferta de movimento. Destes primeiros frutos também era feita a oferta de cereais. Portanto, Paulo estava ensinando que ao santificar a primeira parte, a mais importante, você santifica também o restante que vem depois dela. Quando alguém santifica as primícias, primeiros frutos, santifica também tudo o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Uma outra ilustração também é interessante apresentarmos, e isso que diretamente o Senhor falou comigo sobre primícias: se a raiz, que é a parte mais importante, que surgiu primeiramente na formação da planta, for santificada, então os ramos e tudo que surgir dela também serão santificados. Ao acordarmos, quando referenciamos, consagramos e ofertamos essas primeiras horas ou minutos ao Senhor, estamos entregando nossas primícias a Ele, nossa adoração, nossa gratidão, nossa reverência, nossa força, nosso intelecto e o nosso dia. Portanto, o Senhor pode fazer com que se encham fartamente os celeiros e transbordem de vinho os seus lagares. Compreende isso? Acordar e ficar no automático e lembrar do Senhor só depois, isso não remete a uma entrega das primícias. Ou Ele é o primeiro, ou sua prioridade, seu altar, seu coração está em outro lugar. Isto não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. O poder de santificar o nosso dia e multiplicar o fruto de nossas mãos. A entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. O Senhor fez uma promessa a Abraão e à sua descendência. Mas, como Paulo escreveu aos Romanos, a forma de santificarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor as suas primícias. Portanto, Deus, que se move por seus princípios, pediu a Abraão as primícias da sua descendência, Isaque. Depois que passou a defender toda a descendência de Abraão, como se todos fossem aquele primogênito entregue. Veja o que o Senhor disse para Moisés em relação ao coração duro de Faraó, como descrito no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, e por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. A prática das primícias, ou a falta dela, sempre traz frutos ou consequências espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega das primícias traz bênçãos, mas brincar com Deus no tocante a isto gera juízo. Não deixe que a correria do seu dia atrapalhe sua consagração e entrega todas as manhãs, pois para cada dia o Senhor tem algo novo. Sempre entregue todas as suas primícias e veja a manifestação da glória do Senhor em cada atitude e ação.
pois assim contemplará cada amanhecer o novo de Deus. Viverá em novidade de vida e poderá contemplar tudo que o Senhor preparou para você. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por esse fôlego de vida. Obrigado por mais este amanhecer. Obrigado por nos dar a condição de percebermos a sua presença, o seu amor, a sua graça, a sua glória em tudo o que estamos fazendo. Isso é maravilhoso. Que esta presença, Senhor, se mantenha, que essa glória, Senhor, seja revelada e que cada vez mais nós possamos honrar a Ti, Senhor, com as nossas primícias, Pai. Honrar a Ti com tudo que somos, com tudo que temos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado, engrandecido e a Sua presença continue sendo real e verdadeira. É maravilhoso, Pai, poder estar diante de Ti, contemplar e ver a Sua maravilhosa graça. Por isso, Senhor, em mais este dia, manifeste o Seu querer e a Sua vontade, que venha o Seu reino, que a Sua glória seja tremenda e seja poderosa, que nada, Senhor, nos afaste daquilo que o Senhor preparou e que todas as bênçãos relacionadas a essa atitude sejam, Senhor, manifestas, venham à existência em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa do teu filho, Senhor, mas antes revela-os o seu querer. Revela-os, Pai, a sua graça e a sua glória. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos, Pai, o fruto, Senhor, do nosso trabalho, consagramos, Pai, todos estes negócios, consagramos diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.